Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Que possamos essa noite nos preparar para receber e dar ao Senhor o nosso melhor, dar a Ele o nosso louvor e a nossa adoração. Amém? Pedir para a igreja se colocar em pé e vamos juntos adorar. É bom louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Amém? A igreja pode se assentar.
Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Como é bom realmente louvar a Deus. Salmo 150 diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, se você está respirando, você é convocado, nem convidado, a louvar o Senhor. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 128. Este salmo faz parte dos salmos que são chamados de salmos de romagem ou salmos de degraus. E, geralmente eram salmos que eram cantados pelo povo enquanto iam a Jerusalém. Por isso este nome de salmo de romagem ou de degraus, porque eles estavam subindo ao templo. Salmo de número 128 é um salmo que fala do temor de Deus e a felicidade no lar, a bênção do Senhor sobre a vida daqueles que o temem. Diz a palavra: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Quero frisar aqui o versículo 4 que diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu li este salmo porque, como eu sempre faço, ele está diretamente vinculado à mensagem que nós também trataremos nesta noite. Nós temos trabalhado aqui uma série de mensagens na carta de Efésios. Estamos exatamente ali trabalhando na parte onde nós estamos falando sobre os reflexos da vida, de uma vida controlada pelo Espírito, principalmente dentro do âmbito ali familiar. Semana passada falamos com as mulheres que realmente refletem uma vida controlada pelo Espírito. E hoje a palavra será especificamente para os homens que também são controlados pelo Espírito de Deus. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome. Somos gratos porque o Senhor, ó Deus, tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado e tem nos fortalecido. Mais uma semana, ó Deus, que se passou e mais uma semana que se inicia. E como é bom podermos iniciar, ó Pai, esta semana junto com o teu povo, louvando e bendizendo o teu santo nome. O Senhor, ó Pai, que é digno de todo louvor e toda adoração. Ó Deus, que o Senhor nos dirija com o teu Espírito, desde o início até o término deste culto, nos louvores, nas orações e principalmente, ó Deus, no ministrar da tua palavra. Que estejamos com os nossos ouvidos atentos e coração aberto para aquilo, ó Deus, que o Senhor tem a tratar conosco aqui nesta noite. Abençoa, Pai, a vida do teu povo, abençoa a vida da tua igreja, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Deus, sustentando, ó Deus, e cuidando de cada um. Apresentamos isso diante de ti, agradecidos pela boa mão do Senhor sobre cada um de nós, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Pedir mais uma vez para os irmãos colocarem em pé. E domingo passado nós aprendemos essa música que está baseada lá no Salmo 19, que é as palavras dos meus lábios, o meditar do coração agradem a ti. Que realmente possamos, em tudo que fizermos, refletir o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E os irmãos também têm a oportunidade agora de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas.
possamos, todos os dias das nossas vidas, serem agradáveis a Deus, fazer aquilo que o Senhor realmente pede para que façamos. Amém? Essa próxima música diz, é uma música nova, e ela está baseada em Mateus 7, que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pedi recebe, o que busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Que realmente possamos, em todos os momentos das nossas vidas, possamos estar sempre buscando no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele está sempre pronto realmente a nos ajudar, a nos abençoar. Ele está sempre ali de braços abertos, a estar nos fortalecendo e nos conduzindo de acordo com a tua vontade, com a vontade dEle. Amém?
vidas, Senhor Jesus. Que realmente a cada dia possamos estar procurando só Ti, Senhor. Só esse Deus que é tão maravilhoso, tão grandioso, Senhor. A esse Deus que nós servimos, Senhor Jesus. A esse Deus tão maravilhoso, Senhor Jesus. Pai, que possamos estar sempre Te procurando, Senhor, sempre batendo a porta, porque nós sabemos que o Senhor está ali, Senhor Jesus, prontos, Deus, a nos receber, Senhor, de braços abertos. Obrigada, Deus, porque Tu és o Deus maravilhoso das nossas vidas. Tu és o Deus que nos salvou, Senhor. Tu és o Deus que deu Seu único Filho, Deus, para morrer naquela cruz, para nos salvar e nos libertar, Senhor, de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades, Senhor Jesus. Glórias a Ti, Deus, porque nós temos esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso, Senhor. Obrigada, Deus, que a cada dia possamos Te adorar, possamos Te servir cada vez mais e mais. Que nossa vida, Senhor, seja tão somente para a honra e glória do Teu nome, Senhor, para proclamar a Tua palavra, Senhor, ó Pai. Que possamos ser luz e sal aqui neste mundo, Pai. Que possamos refletir, Senhor, a Tua luz, refletir o Teu amor, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigada porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que liberta, Senhor Jesus, um Deus todo-poderoso. E é nesse Deus que nós cremos, ó Pai, aleluias. Glórias a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todas as bênçãos. Amém, Senhor Jesus, glórias a Ti, amém. A igreja pode se sentar. Amém, meus irmãos. Salmo de número 84. Ele diz: quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os Teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em Tua casa, louvam-Te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em Ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do Teu ungido. Pois um dia nos Teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em Ti confia. A letra dessa canção nos mostra qual é o verdadeiro desejo do nosso coração. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Ao que busca, esse encontra. Mas muito mais do que encontrar uma necessidade suprida, é poder encontrar-se na presença do Senhor. Isso deve ser o desejo do nosso coração, como nós acabamos de declarar aqui, de forma cantada. O que eu mais quero, o que eu mais busco, o que eu mais preciso é da presença do Senhor. Porque sem a presença do Senhor, nós não caminhamos. Sem a presença do Senhor, nós nem mesmo respiramos. Não estaríamos aqui se não fosse pela presença dEle. E o salmista aqui, ele expressa isso de uma forma muito clara, no desejo que ele tem de estar sempre habitando na casa do Senhor. Para o judeu, o templo é o lugar onde Deus se manifestava e a presença dele estava ali. Mas hoje,
A presença dele está em nós, através do Espírito Santo que habita no nosso coração. Antes de nós passarmos para a nossa mensagem, nós vamos orar e pedir para que o Senhor intervenha sobre as necessidades de cada um. E nessa noite eu quero especificamente fazer apenas uma oração. E eu quero que você ore junto comigo e levante esse clamor em favor da nossa irmã Edi. Hoje eu liguei para ela, conversando com ela, ela disse: pastor, eu nunca fiquei tanto tempo sem ir na igreja. E ela tem sentido muitas dores. A gente sabe do acidente que ela sofreu, o ombro não para no lugar, está deslocado e ela precisa fazer a cirurgia. Ela vai ver se consegue adiantar essa cirurgia, se não para essa semana, no máximo para a próxima semana. Porque o médico com o qual ela tem feito a consulta, dia 8 de dezembro, ele vai entrar de férias e depois só volta dia 20. Ela disse: pastor, eu não vou aguentar. Eu vou pedir para ele adiantar, porque eu não vou aguentar. E ela tem sentido muitas dores. Então vamos orar para que o Senhor intervenha em favor da nossa irmã Edi, para que o Senhor realmente possa fazer a obra e dar a ela o alívio que ela precisa, porque ela necessita. As palavras dela dizer: pastor, eu nunca fiquei tanto tempo sem ir na igreja. Irmão, só 3 domingos. Tem gente que fica muito mais tempo e nem sente falta. Ela só está 3 domingos sem vir, mas ela diz: eu nunca fiquei tanto tempo sem poder vir aqui na igreja. Eu queria chamar aqui à frente o presbítero Rafael para fazer essa oração, em especial em favor da nossa irmã Edi. Ó Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu és um Pai de amor, de misericórdia, Pai. Senhor, escuta as nossas orações, Pai. Senhor, nós não temos nenhuma outra esperança além do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escuta, Pai. Ó Pai, como a Tua palavra nos consola, Senhor, nos conforta, Pai. E nós, em momentos de angústia e de aflição, nós sabemos, Pai, que se nós Te buscarmos, nós Te acharemos, Pai, porque essa é a Tua promessa, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece todas as nossas necessidades, Pai. Antes mesmo, Senhor, da palavra chegar à nossa boca, o Senhor já sabe aquilo que está em nossos corações, Pai. E nós sabemos, Senhor, do desejo, Pai, da nossa irmã Edi, Pai, de estar aqui conosco, Pai. Nós sabemos, Pai, do amor dela, Pai, por Jesus Cristo, Pai. Pai, nós Te pedimos que o Senhor console o coração dela, Pai. E nós Te pedimos, Pai, que o Senhor restaure, Senhor, a saúde dela, Pai. Em primeiro lugar, Senhor, e acima de tudo, Pai, que o Senhor restaure, Senhor, a alegria dela, Senhor. Essa comunhão contigo, Senhor. Que ela possa, Senhor, ainda nesta noite, Pai, ser confortada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E que ela encontre, Senhor, no Senhor, Pai, uma alegria profunda, Senhor. A paz que o mundo não pode dar, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dela, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tantas vezes, Pai, nos tem levado, Senhor, por tantas tribulações, Senhor, para que a nossa alegria seja completa no Senhor, Pai.
para que nós entendamos o Teu propósito, Pai. E para que nossa esperança seja confirmada e a nossa fé aumentada, Pai. Que seja assim na vida dela, Pai. E que nós sejamos, Senhor, ferramentas, Senhor. Que nós, irmãos aqui desta igreja, Senhor, na qual por tanto tempo estamos juntos com ela, Pai, nós sejamos, Senhor, ferramentas de encorajamento, Pai. Ó Senhor, que nós possamos ser sensíveis ao Teu Espírito Santo, Pai. E como a Tua palavra nos diz, a ninguém devais nada a não ser o amor. Que nós possamos amar aos nossos irmãos, Pai. Que nós possamos orar por nossos irmãos, Senhor. Que nós não estejamos pensando somente em nós mesmos, Senhor. Mas que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos caminhar juntos, Pai. Que nós possamos fortalecer uns aos outros, Senhor. Ó Pai, essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Que a nossa irmã Edi, Pai, ela encontre, Senhor, um renovo especial, Pai, no Senhor, na Tua palavra, Pai. Que ela possa confiar cada dia no Senhor de uma maneira tão clara, Senhor, que ela possa enxergar, Pai, que através de todas essas tribulações, Pai, o Senhor nos promete que o Senhor estará conosco todos os dias, até o fim dos tempos, Pai. Ó Senhor, não permita, Pai, que a alma dela esteja abatida, Pai. E ainda, Senhor, nos momentos de aflição e angústia, Pai, que ela possa, como salmista, dizer: porque está abatida a minha alma, espera em Ti e ainda o louvarei. Ó Senhor, faz isso, Pai, renova, Senhor, a alegria dela, Pai. Consola, Senhor, e traz conforto, Pai, ao seu coração, Pai. Que o Senhor capacite aqueles médicos que estão tratando desse caso dela, Senhor. E nesse processo, Senhor, de cirurgia, Pai, nós sabemos, Pai, que o Senhor é o médico dos médicos, Pai. Que o Senhor conhece e sabe todas as coisas, Pai. Nós cremos na Tua palavra e cremos no Teu poder, Pai. O poder que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, Pai. Senhor, esse mesmo poder que atua hoje em nós, Pai. Que nós possamos lembrar disso, Pai, todos os dias. Abençoa a vida da irmã Edi, Pai. Continua cuidando dela, Pai. Da sua irmã Inês, capacitando ela para ajudá-la aí, Senhor, na sua casa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Obrigado, Rafael. Convido vocês a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Hoje nós vamos meditar do verso 25 até o verso 33. Como eu disse no começo, esta série de mensagens, e hoje nós estamos falando sobre a vida, os reflexos de uma vida controlada pelo Espírito. Semana passada falamos sobre o papel da mulher na relação conjugal e hoje nós vamos falar sobre o papel dos homens na relação conjugal. Efésios capítulo 5, a partir do verso 25, diz: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe,
e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Irmãos, nós vivemos num mundo onde a definição de masculinidade é sinônimo de poder, controle e de independência. O modelo alfa, aliás, o macho alfa, esse é o modelo a ser seguido. Contudo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos uma visão aqui muito distinta e muito mais profunda do que realmente significa ser homem. A masculinidade, segundo Deus, ela é marcada por um amor sacrificial e uma disposição para servir. Essa é a verdadeira masculinidade apresentada pela Bíblia. É um homem que realmente está disposto a se sacrificar e a servir. E o exemplo que nós temos é do próprio Jesus. Lá em Marcos, capítulo 10, verso 45, o texto que nós já lemos aqui anteriormente, mas ele diz, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Principal responsabilidade de liderar e tomar a iniciativa em casa cabe ao marido. E ele deve seguir o exemplo de Cristo. Então, irmãos, é importante entender que esse papel, ele não se trata de ter mais poder. Ele não se trata de ter direitos, mas sim de assumir responsabilidades, de fazer sacrifícios pelo bem da família. Não é uma questão de poder, é uma questão realmente de assumir o seu papel. E nesse trecho que nós lemos aqui da carta de Efésios, Paulo, ele instrui os maridos a amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Um amor que se entrega, um amor que protege, um amor que edifica. Esse, irmãos, é o papel que Deus atribui ao homem no lar. Não como um tirano que busca ali dominar, mas como um líder amoroso, um líder que procura se dedicar ao bem-estar da sua família. E é exatamente aqui que nós vemos os reflexos de uma vida controlada pelo Espírito, onde a nossa masculinidade, ela se expressa exatamente através desse amor e desse sacrifício. O conceito que temos do que significa ser homem impacta as nossas atitudes. O conceito do que significa ser homem impacta o nosso caráter, impacta a maneira como nos relacionamos uns com os outros e, em especial, como nos relacionamos com a nossa esposa. E como nós vimos na semana passada, homem e mulher são iguais perante Deus, porque ambos foram criados à imagem e semelhança do seu Criador. Contudo, eles têm papéis distintos. Eles são iguais, porque foram criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, cada um deles cumpre o seu papel. Então, entender essa relação estabelecida por Deus é o que vai então nos ajudar aqui a compreender a masculinidade e também a feminilidade. Como eu disse na semana passada, ideias corrompidas acerca do que define um homem têm influenciado tanto homens como mulheres de forma bastante negativa. O relativismo e esse individualismo têm exercido um impacto muito forte nesse conceito de gêneros. E a grande verdade, irmãos, é que
o afastamento de Deus e a negação da revelação em sua palavra é que tem levado muitos a perder o senso da sua verdadeira identidade em Cristo. É justamente pelo homem estar se afastando de Deus, pelo fato dele negar essa revelação ou não aceitar essa revelação que Deus deu através da sua palavra, que muitos não conseguem entender a sua verdadeira identidade. Nós vimos trabalhando desde o princípio da carta justamente essa questão da nossa identidade em Cristo. Quem nós somos agora em Jesus. E, irmãos, seremos incapazes de sermos quem realmente Deus nos criou para ser, até que compreendamos o que Deus tinha em mente quando nós fomos criados. Um homem, ele jamais entenderá o que é ser homem, a menos que ele entregue a sua vida àquele que o criou. O ser homem não tem a ver com o poder que você tem. Ser homem não tem a ver com a força que você tem. Porque é muito mais importante que a maneira pela qual o mundo descreve a masculinidade é como Deus a descreve. É como Deus o faz. E Deus define a verdadeira masculinidade na pessoa do seu Filho Jesus. Aonde nós podemos encontrar a figura dessa verdadeira masculinidade? Olhando para Cristo. Aqui mesmo em Efésios capítulo 4, versículo 13, diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós temos aqui, irmãos, um chamado à liderança. Porque quando Deus criou o homem, Ele o colocou no jardim do Éden. E Ele lhe deu ordens bem específicas. Você deve cuidar e cultivar esse jardim. Você deve cuidar e supervisionar esse jardim. Adão recebeu autoridade sobre toda a criação. E tudo isso, irmãos, antes que Eva tivesse sido criada. Adão foi colocado como o cabeça. E Eva deveria auxiliá-lo na missão que Deus lhe havia dado. Como nós falamos na semana passada sobre o papel da submissão da mulher. Mas, irmãos, foi ao homem que o Senhor deu posições de liderança. E, posteriormente, isso seria também estabelecido no sacerdócio do templo. Isso seria estabelecido na liderança do povo de Israel. Isso seria estabelecido também na igreja. Os homens foram chamados para liderar. E agora, um parêntese aqui. Mulheres que assumiram posições de liderança foi porque os homens se omitiram em fazê-lo. Quando as mulheres assumem posições de liderança é porque o homem está se omitindo no seu papel. Nós temos um exemplo lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes. Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo.
Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai, leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas suas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo. Porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então vejam vocês que uma mulher julgava a Israel como uma profetisa. Porém, o povo de Israel estava debaixo de uma opressão. Deus, então, através dessa mulher, manda chamar aquele que deveria liderar a batalha. Aquele que deveria assumir o seu papel na liderança. Porém, ele diz: eu só vou se você for comigo. E a resposta de Débora foi o quê? Eu vou. Porém, a honra não será tua. A honra será de uma mulher. Porque ele não assumiu o seu papel de ser o líder, de batalhar. Então, irmãos, quando um homem deixa de exercer o seu papel na liderança, quando ele se omite, as mulheres, então, acabam assumindo. Mas foi ao homem que Deus deu na igreja a posição de liderar. Quando Paulo escreve a sua carta em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 12, diz assim: e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Irmãos, o que eu quero que vocês entendam é que isso não diz respeito à capacitação da mulher ou à sua igualdade como pessoa, ou seja, como ser humano. Não é disso que nós estamos falando aqui. Não é da capacitação da mulher em fazer o que precisa ser feito. Até mesmo assumir uma posição que um homem deveria ter assumido. O que nós estamos falando aqui é sobre a posição que Deus estabeleceu para cada um. Se a liderança foi dada por Deus ao homem, então cada homem deve assumir o seu papel de liderar. Se os homens aprendessem e entendessem que o seu papel é liderar, e eles tomassem a iniciativa, então, irmãos, não haveria falta de liderança nos lares, não haveria falta de liderança na igreja, não haveria falta de liderança na sociedade. Nós temos uma dificuldade de encontrar homens para liderar. Graças a Deus, nós temos procurado trabalhar e temos homens dispostos a isso. Contudo, nós temos que entender que liderar, como eu disse na semana passada, não significa estar acima. Liderar significa estar à frente. É assumir a sua posição. Além de que é preciso também buscar, irmãos, qualidades como sabedoria, iniciativa, humildade, coragem, mas principalmente o amor. Porque nós lideramos com amor.
Só que, infelizmente, devido à confusão sobre os papéis do homem e da mulher, o que nós temos visto, o que nós temos notado é uma inversão de valores, seja no lar, na igreja e na sociedade, com esse feminismo propagando essa superioridade da mulher numa roupagem de igualdade de gênero. E por outro lado, nós temos o machismo egoísta dos homens, que buscam fazer valer a sua força através da sua masculinidade. Nós temos homens ausentes no lar e na igreja, que procuram, acima de tudo, a sua própria felicidade. E nós temos mulheres que se dizem livres, mas que, na verdade, são escravas de seus próprios desejos e ídolos do seu coração. Irmãos, a recuperação do entendimento correto dos papéis bíblicos de homens e mulheres é que vai levar à restauração do lar, da igreja e da sociedade. Enquanto nós estivermos vendo e vivenciando essa inversão de valores, é essa bagunça que nós vamos estar vendo, é essa confusão que nós vamos estar vendo. No texto da nossa reflexão, Paulo fala sobre como uma pessoa que vive de acordo com os ensinos de Cristo, ele deve se comportar, especialmente nos relacionamentos. Ele diz que, embora Deus tenha designado o marido como líder da família, o foco principal deve ser o amor que ele tem pela sua esposa. Nos versos 25 a 31 do texto que nós lemos, Paulo ele explica como esse amor deve ser demonstrado. Enquanto que nos versículos 32 e 33 ele fala por que isso é tão importante. Então o que nós vamos ver aqui é o modelo de liderança de Cristo é essencial para transformar relacionamentos e promover uma convivência harmoniosa no lar. E a primeira coisa que nós destacamos aqui é que a liderança se revela no amor. No verso 25 ele diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, amados, assim como uma mulher não está pronta para ser esposa, se ela não estiver disposta a ser submissa ao seu marido, um homem não está pronto para ser marido se ele não estiver disposto a amar verdadeiramente a sua esposa. Há um texto no livro de Cânticos que fala justamente sobre o relacionamento entre um homem e uma mulher. Cânticos ou Cantares de Salomão, lá no capítulo 8, e muitos usam isso nos seus convites de casamento. Capítulo 8, versículo 6 diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Irmãos, nenhum marido tem o direito de dizer que é cabeça da esposa se ele não a ama como Cristo amou a igreja. Porque a liderança do marido é baseada no amor e não no poder que lhe é dado sobre a sua família. E duas coisas aqui, irmãos, se sobressaem nos dias de hoje, que é justamente o abuso do poder e a falta de entendimento do que é o amor. São duas coisas muito claras que nós vemos nos dias de hoje: abuso de poder e a falta de entendimento do que é o amor. Porque, irmãos, as pessoas elas confundem os seus afetos egoístas
que busca a satisfação dos seus prazeres com um amor que se doa a ponto de sacrificar-se pelo outro. O amor que é descrito pelo apóstolo Paulo é o mesmo amor que João descreve quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. Irmãos, esse amor que Deus está falando aqui, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, é o mesmo amor que o apóstolo João diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho. É esse amor que Paulo está falando aqui. E esse é o amor que os maridos devem mostrar para com as suas esposas. Então vejam que isso contrasta perfeitamente com o verso 18, que nos exorta a estarmos cheios do Espírito. Porque, irmãos, somente quando nós estivermos cheios do Espírito, é que o fruto do Espírito se manifestará em nossa vida, a começar pelo amor. É por isso que começa aqui no verso 18, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Os reflexos de uma vida cheia do Espírito, ela se expressa no fruto do Espírito. E o primeiro deles, a primeira característica desse fruto, é o amor. Então, irmãos, como eu trato e mostro o meu amor pela minha esposa, não depende de nossas experiências sexuais ou de problemas no casamento. O que importa realmente é como eu vivo esse amor todos os dias com ela. Como eu tenho vivido o meu relacionamento com a minha esposa todos os dias. Essa é a primeira coisa que nós vemos aqui. A liderança se revela no amor. Mas que tipo de amor? O mesmo amor que Deus teve ao entregar o seu Filho, o mesmo amor que Cristo teve ao entregar a sua vida pela igreja. E como nós demonstramos esse amor? O verso 26 diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O amor sacrificial é um presente que um marido dá para a sua esposa. A questão aqui, irmãos, agora uma palavra para os maridos, para os homens. Até que ponto estamos dispostos a sacrificar confortos e privilégios? Negar os nossos instintos naturais de egoísmo e contrariar o nosso desejo de ser servido ao invés de servir. O marido, ele é o líder conforme o estilo de liderança de Jesus. E como nós vimos, Jesus diz, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate. O líder do lar é o servo do lar. A essência, irmãos, do amor de Cristo é a sua vida, que foi vivida para abençoar vidas, e não para promover-se a si mesmo às custas de outro. O marido deve amar sua esposa, como é descrito em 1 Coríntios capítulo 13. Quando você pega aqui a carta de 1 Coríntios capítulo 13, como você deve amar a sua esposa, a partir do versículo 4, diz assim, o amor é paciente. Como está sua paciência com a sua esposa? O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal,
não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Esse é o tipo de amor que o marido deve ter pela sua esposa. A esposa que é sacrificialmente amada dificilmente duvidará do amor do seu marido. E ela não terá nenhuma dificuldade em lhe ser submissa. Agora, irmãos, nenhum ser humano consegue amar com a perfeição como Cristo ama a sua igreja. No entanto, um cristão, ele carrega consigo a natureza de Cristo. E ele tem a presença do Espírito Santo. Então é isso que nos permite que possamos amar nossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Porque se dependesse de nós, nós não faríamos isso. É porque temos a vida de Cristo em nós. O Espírito Santo habitando o nosso coração. É isso que nos possibilita amar como Cristo amou a igreja. Então, se um marido se entrega ao Senhor e ele é cheio do Espírito, então ele pode amar a sua esposa com um amor semelhante ao de Jesus pela igreja. O amor que a sociedade valoriza, o amor que o mundo apresenta para nós, é um amor que está ligado a características bem específicas de uma pessoa. Características como beleza, inteligência, status. Só que, irmãos, quando alguém perde esses atributos, o amor que recebia, ele pode acabar. Porque era baseado nessas qualidades. Você só olha para sua esposa por causa da beleza que ela tem? Essa forma de amor, irmãos, é instável. É por isso que muitos casamentos, eles se acabam, muitos casamentos falham. Porque quando um parceiro deixa de atender às expectativas do outro, o amor vai embora. O amor desaparece. Então, amar no conceito bíblico é uma decisão em que você escolhe se comprometer com a vida de alguém e busca todos os meios para honrar esse compromisso. Esse é o amor que a Bíblia apresenta para nós. Não tem a ver com sentimento, embora o sentimento faça parte. Tem a ver com uma decisão da sua parte, uma escolha que você fez. Como eu sempre digo, se nós olharmos aos olhos do mundo, eu posso dizer assim, existe mulher mais bonita que a minha esposa, olhando com os olhos do mundo? Existe. Existe homem mais bonito do que eu, aos olhos da minha esposa, olhando com os olhos do mundo? Com certeza, aí muito mais. Nós lemos ali em 1 Coríntios que o amor jamais acaba. Você sabe por que o amor jamais acaba? Porque 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Se o amor acaba, será que Deus deixou de existir? Quando há conflitos nos relacionamentos, e as pessoas dizem assim, mas é porque eu não a amo mais,
Mas é porque eu não amo mais. Espera aí, você está me dizendo que o amor acabou? Se ele acabou é porque nunca existiu. Porque o verdadeiro amor permanece. Porque Deus é amor. Então o que está faltando no seu relacionamento não é a falta de amor, é falta de Deus. Falta Deus no relacionamento de vocês. Porque se Deus estiver no seu relacionamento, o amor não acaba. Por mais difícil que seja esse relacionamento. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz, eu acho que é o próximo, pode passar para mim. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, irmãos, esse é o tipo de amor que Cristo tem pela sua igreja. E, portanto, é o tipo de amor que todo marido cristão deve ter pela sua esposa. O amor, ele age sem buscar recompensas ou favores. O amor, ele ajuda. O amor, ele guia. Ele ensina, ele incentiva. O amor sempre está presente. Seja ele reconhecido ou não, o amor permanece presente. Irmão, se a palavra que caracteriza o dever da esposa é submissão, a palavra que caracteriza o dever do marido é amor. E porque ele ama, ele pastoreia, ele cuida do coração da esposa. O verso 27 diz, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Este verso aqui nos mostra que o marido zela e ele promove o crescimento espiritual da sua esposa. Da mesma maneira que Cristo zela e promove o crescimento espiritual da sua igreja. Então veja que a ênfase, ela está numa liderança espiritual masculina que proporciona o crescimento espiritual à sua esposa e cerca a sua família com a palavra de Deus. A metáfora que é usada no verso anterior, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, essa metáfora provavelmente se refere a um banho pré-nupcial que era tradicional na cultura judaica. Alguns entendem e acreditam que fazem referência ao batismo, devido à simbologia de uma nova vida em Cristo. Eu creio que o princípio se aplica às duas coisas, porque os dois falam de purificação. E a palavra que é utilizada, quando ele diz, por meio da lavagem pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, essa palavra se refere à palavra ensinada, a palavra que é falada, a palavra que se refere à proclamação do Evangelho. Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João, capítulo 17, verso 17, ele diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aonde você santifica a sua esposa? Na palavra. Ensinando, mostrando. Então, apresentá-la sem rugas, nem manchas, significa pureza espiritual da sua vida.
O marido é responsável pela vida espiritual da esposa e dos filhos. Você é responsável por cuidar da vida espiritual da sua esposa e dos seus filhos. E a ideia aqui é justamente que o marido ele é esse responsável. E nós temos que entender que a graça de Deus é que transforma as pessoas que creem nele, tornando-as mais santas e puras, como uma noiva pronta para se encontrar com Cristo. Então, da mesma forma, irmãos, os maridos devem cuidar da pureza e dos valores de suas esposas, tratando-as com amor e com respeito. O marido que zela e cuida da vida espiritual da sua esposa e também de toda a sua família, ele busca constantemente estar aprendendo da palavra de Deus, aprofundando o seu conhecimento de Cristo e mantendo um relacionamento íntimo com o Senhor. Então você, marido, você homem, como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda o seu estudo da palavra de Deus? E da mesma forma, a esposa que é submissa proporciona ao marido tempo para que ele estude e medite na palavra de Deus. Então você também, esposa, você tem proporcionado um tempo para que o seu marido estude a palavra de Deus? Medite na palavra de Deus? 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Marido, procure apresentar-se a Deus aprovado, como alguém que sabe manejar a palavra de Deus. Quando a sua esposa estiver com dúvidas, quando seus filhos precisarem ser ensinados, você tem conhecimento suficiente para guiá-los na palavra? Além de pastorear o coração da esposa, ele cuida da integridade física e emocional da esposa. Versículo 29 e 30 diz: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Irmãos, é fato hoje o cuidado que as pessoas estão tendo pelo seu corpo e pela sua vida emocional. Isso é muito claro. É só você ver a grande quantidade de pessoas que estão a praticar atividades físicas, cuidar da sua alimentação e outras coisas relacionadas à saúde do corpo. E eu não estou dizendo que está errado, precisa fazer isso. Você precisa cuidar da tua saúde. Eu tenho aprendido que é melhor cuidar da saúde, porque é mais barato, do que ter que cuidar da doença depois, porque fica mais caro. Mas também, irmãos, nós temos um grande número de pessoas em busca de uma vida emocional mais estável. Isso pode ser visto na grande quantidade de livros de autoajuda e a procura por terapeutas e psicólogos para compreender melhor a sua personalidade e seu comportamento. Tem muitas pessoas em busca disso. Então, por amor à sua esposa, o marido deve tratá-la com a mesma dedicação que Cristo reserva para a sua igreja. E isso significa que ele deve cuidar dela com carinho, preocupando-se tanto com o seu bem-estar físico quanto com o emocional. O marido, ele não deve ser tolo e abusar da sua esposa sendo rude, não dedicando a ela tempo e atenção, usando muitas vezes palavras e gestos grosseiros para feri-la.
quando ela precisa de força, você dá força para ela. Quando ela precisar de encorajamento, você a encoraja. E assim com todas as outras áreas que ela necessitar. Porque, irmãos, nutrir a esposa significa atender às suas necessidades e ajudá-la a crescer em graça diante de Deus e das pessoas. Isso é nutrir a sua esposa. Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, ele dá algumas orientações em relação ao casamento, e lá ele diz assim: mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar a sua esposa. Então, amar a esposa envolve oferecer carinho, proteção, proporcionando conforto e segurança. Essas responsabilidades, irmãos, cabem principalmente ao marido. Assim como Cristo cuida da sua igreja, os homens precisam ser desafiados a assumirem a liderança. As mulheres precisam sentir-se valorizadas pelo homem que escolheram se submeter. E desta maneira, os filhos se sentirão protegidos num lar saudável, onde cada um cumpre com o seu papel e passa a ter referenciais para a sua vida. Hoje nós temos muitos filhos perdidos porque eles não têm mais referenciais dentro do próprio lar. Eles não conseguem olhar para um pai e enxergar um pai. Eles não conseguem olhar para uma mãe e enxergar uma mãe. Muitas vezes eles apenas enxergam duas pessoas disputando o poder entre si. Nós temos que ver que estamos unidos, marido e esposa, numa só carne. Verso 31 ao 33, 32 diz: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Quando Paulo cita esse texto de Gênesis, capítulo 2, verso 24, ele está enfatizando a permanência e a unidade do matrimônio. Porque, irmãos, o padrão de Deus para o casamento, ele não mudou. Desde o tempo de Adão até o tempo de Paulo, e não mudou até hoje. O padrão é o mesmo. Agora o que acontece é que existem homens que se casam, mas ainda querem viver a vida de solteiro. E um parênteses aqui, mulheres também fazem isso. Hoje homens e também mulheres se casam, mas ainda querem continuar vivendo vida de solteiros. Muitos dão muito mais valor aos seus amigos e ainda vivem na dependência dos pais. A partir do momento em que você assumiu a responsabilidade, o compromisso de ter aquela pessoa do seu lado, a sua responsabilidade, o seu compromisso é com ela. É com ele. Vocês agora são uma família. A característica essencial do casamento não é simplesmente que duas pessoas vivem juntas, mas sim que elas se unem de tal maneira que elas já não falam mais cada um de si, mas sim de nós. Nós passamos agora a falar de nós. Ninguém mais fala do eu,
Agora somos nós. Às vezes eu brinco com a minha esposa, eu e você, nós um. Porque é isso que nós somos. A unidade, irmãos, é o princípio central do casamento. Porque ele diz aqui, serão uma só carne. Quando Jesus foi questionado a respeito do divórcio, qual foi a resposta que ele deu? Mateus, capítulo 19, versículo 4, diz assim: Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: Por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Quando Jesus foi questionado em relação à questão do divórcio, qual foi a resposta que ele deu? Volta para o princípio. Volta para o começo. Como que Deus estabeleceu as coisas? Como que Deus fez? E é justamente por não entenderem isso, é que muitos rompem os seus votos e compromissos. Eles estão casados, mas ainda vivem na individualidade. Cada um afirmando os seus direitos, não assumindo os seus deveres. Sabe aonde isso vai acabar? Separação e divórcio. Se cada um for somente exigir os seus direitos, mas não cumprir os seus deveres, isso acaba em separação e divórcio. Na medida em que o homem e mulher, marido e esposa, entendem seus papéis e assumem suas responsabilidades, não haverá risco de disputas acerca de direitos ou de posição. Porque cada um entende o seu papel, cada um entende a sua responsabilidade. Quando Pedro escreve a sua carta, ele diz: semelhantemente, vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos próprios maridos. Maridos, igualmente, vivei a vida comum com elas, com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais frágil. Então, o marido deve liderar com amor a sua esposa. E a esposa deve respeitar a liderança do seu marido. Irmãos, é normal que tanto o marido quanto a esposa tenham seus defeitos, cometam seus erros, porque embora sejam redimidos, eles ainda são pecadores. Eles ainda erram, eles ainda falham, pisam na bola. Agora, o que é importante é que essas falhas não mudam o amor que deve existir entre eles. O importante, irmãos, é que o casamento é o amor e essa união que foi estabelecida em Cristo. E para que tudo dê certo, é essencial que cada um saiba o que deve fazer pelo outro. Porque isso ajuda a evitar problemas e a ter um relacionamento mais saudável e feliz. Não significa que não vai ter problemas, vai ter, nós erramos, nós falhamos. É por isso que cada um precisa assumir seus verdadeiros papéis e responsabilidades. O verso 33 diz: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Um homem deve amar a sua mulher como ama a si mesmo, cuidando dela de forma genuína. O amor não deve ser algo interesseiro. A mulher não deve ser vista apenas como alguém que cuida da casa e dos filhos, mas ela é a sua parceira.
ela foi colocada como sua auxiliadora. Quando os cônjuges cristãos vivem guiados pelo Espírito, comprometem-se um com o outro e mostram submissão mútua, onde a mulher respeita a liderança do marido e este é desafiado a conduzir a sua casa no temor do Senhor, e o homem ama a sua esposa, valorizando-a como a mulher que Deus lhe deu e com a qual ele irá construir a sua família. Tem um texto que eu carrego comigo, está lá em Provérbios 18, 22, que diz que aquele que encontrou uma esposa encontrou o favor do Senhor. Irmãos, isso traz harmonia não só para o casal, mas também para os frutos dessa relação. Os filhos, que é o assunto da próxima mensagem, se Deus assim o permitir. E tudo isso glorifica e honra a Deus. A verdadeira masculinidade, irmão, segundo a perspectiva bíblica, ela vai muito além da ideia limitada de poder e controle. Ela se baseia no amor que se sacrifica, na liderança que serve e na compreensão das responsabilidades que Deus nos deu, moldadas à imagem de Cristo. Tanto o homem quanto a mulher têm o seu modelo em Cristo. E essa visão nos faz lembrar da importância de um amor verdadeiro e inabalável, que não busca benefícios pessoais, mas que se dedica ao bem-estar da esposa e da família. Para construir lares e comunidades mais saudáveis, é fundamental restaurar a compreensão dos papéis masculinos e femininos, conforme Deus estabeleceu na sua palavra. Porque quando homens e mulheres entendem e abraçam os seus papéis, vivendo em harmonia e respeito mútuo, os impactos, irmãos, vão além de suas próprias vidas, vão influenciar também as gerações que virão. Por isso que ao adotarmos essa abordagem, nós estamos promovendo não apenas um relacionamento conjugal saudável, mas também estaremos refletindo a imagem de Cristo para o mundo. Isso nos ajuda a restaurar os valores que se perderam em meio a tantas ideias distorcidas. Por isso que é essencial buscar e praticar a verdadeira liderança masculina e o amor sacrificial dentro do casamento, promovendo essas transformações que glorificam a Deus em todas as áreas da sua vida. Que nós possamos, como homens, assumir os nossos papéis de liderar o nosso lar, de conduzir a vida das nossas esposas, protegendo os filhos. E você, como mulher, que você entenda o seu papel de ser a auxiliadora, respeitando a missão que Deus deu para o seu marido e auxiliando nessa tarefa. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Mais uma vez te agradecemos pela tua palavra. Palavra bendita, palavra eterna e verdadeira, que vem de encontro ao nosso coração, que nos exorta, que nos ensina, nos corrige, que nos confronta, que direciona os nossos passos, para que possamos, ó Deus, andar segundo a tua vontade. Que nós realmente possamos, ó Pai, entender os nossos papéis, como homem, como mulher, como marido, como esposa. Andando, ó Deus, em obediência à tua palavra. Aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor nos mostra. Para que assim, ó Deus, possamos viver, ó Pai,
uma vida em harmonia, sendo conduzidos e direcionados pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor conceda a cada um sabedoria e discernimento na condução do seu lar, na condução da sua casa. E o Senhor desperte, ó Deus, os homens para, ó Deus, assumirem a liderança, e as mulheres para auxiliarem os seus maridos. E que cada um possa entender e compreender, ó Pai, o seu papel dentro de casa. E assim, ó Deus, os filhos terão referenciais, ficarão protegidos, porque o Senhor estará agindo e atuando, ó Pai, dentro dessa casa, dentro desse lar. Por isso nós te bendizemos e te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Antes de passar para os avisos, queria chamar aqui o presbítero Rafael. Boa noite. Durante a semana a gente teve um dia muito especial, né? Todos os dias são especiais, mas esta semana tivemos a comemoração do dia do pastor, né, pastor? Foi esse o dia. Então as crianças prepararam para você uma pequena surpresa. Eles verdadeiramente estão muito, como que se diz em português? Não, encarinhados, eu ia falar. Eles têm um relacionamento bem especial com você. Isso que eu percebo. Cada um deles, encarinhados no espanhol, no português, bem envolvidos com o pastor. Todos têm um afeto especial pelo pastor, né? Então você vai ver a homenagem que eles fizeram para você. Eu estou bem contente. A gente pensou isso. Eu cheguei com a Lu em março. Lu, já vai ser o dia do pastor, que nada, até novembro. Então, todo ano a gente pensou nisso. É uma coisa muito simples, mas as crianças estão muito felizes, né? Então, vamos chamar elas. Cadê? O Senhor é o meu bom pastor e nada
deitar. O Senhor é meu bom pastor e nada, nada me faltará. Me guia mansamente em águas tranquilas, em verdes pastos me faz deitar. Aqui nessa igreja também temos um pastor que dedica sua vida num esforço sem fim. Ele me alimenta, corrige e orienta e cuida de mim. Por isso eu canto assim: pastor, feliz aqui estou, por ter você na minha vida. O meu desejo é que o Senhor te encha de amor, graça e sabedoria todo dia. Pastor, feliz aqui estou, por ter você na minha vida. O meu desejo é que o Senhor te encha de amor, graça e sabedoria todo dia. Pararararará, parararararará, parararararará, parararararará. O Senhor é meu bom pastor e nada, nada me faltará. Me guia mansamente em águas tranquilas, em verdes pastos me faz deitar. O Senhor é meu bom pastor e nada, nada me faltará. Me guia mansamente em águas tranquilas, em verdes pastos me faz deitar. Aqui nessa igreja também temos um pastor que dedica sua vida num esforço sem fim. Ele me alimenta, corrige e orienta e cuida de mim. Por isso eu canto assim: pastor, feliz aqui estou, por ter você na minha vida. O meu desejo é que o Senhor te encha de amor, graça e sabedoria todo dia. Pastor, feliz aqui estou, por ter você na minha vida. O meu desejo é que o Senhor te encha de amor, graça e sabedoria todo dia. Graça suportar todas as perseguições, sabedoria para corrigir e dar sermões, graça pra jamais abandonar a sua cruz, sabedoria para ser como Jesus todo dia. Graça suportar todas as perseguições, sabedoria para corrigir e dar sermões, graça pra jamais abandonar a sua cruz, sabedoria para ser como Jesus, sabedoria para ser como Jesus. Pastor, feliz aqui estou, por ter você na minha vida. O meu desejo é que o Senhor te encha de amor, graça e sabedoria todo dia. Pastor, feliz aqui estou, por ter você na minha vida. O meu desejo é que o Senhor te encha de amor, graça e sabedoria todo dia, dia do pastor. É alegria, né, pastor? E a gente, com as crianças, está cantando basicamente aquilo que seria a nossa oração hoje, né? Graça para suportar todas as perseguições, sabedoria para corrigir, dar sermões, graça para jamais abandonar a cruz de Cristo. Eu queria rapidamente, nós estávamos aqui com um grupo de homens esta manhã e nós temos desafiado realmente os homens, né? E se for da vontade de Deus, e cada um de nós, à medida que nós crescemos em maturidade, nós vamos ver mais e mais homens nos acompanhando
nesses encontros de domingo de manhã. E nós estamos discutindo justamente a importância de nós servirmos ao reino de Deus. E nós deixando de ser como crianças, onde estamos tão preocupados em sermos individuais, nós comecemos então a pensar no porquê, na sabedoria de Deus. Ele deu o seu único filho. E ele, na crucificação de Cristo, na ressurreição de Cristo, ele cumpre o propósito dele, de que ele seja glorificado em todas as coisas. E Cristo, ele é dado então à igreja. E a igreja é chamada de corpo de Cristo. A palavra de Deus, Paulo diz aos Efésios que essa igreja é a plenitude, ela mostra a plenitude de Deus. E eu queria ler com vocês 2 textos rápidos, em Efésios 3, versículo 10. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades, dos anjos, dos demônios. Obrigado. E continuando diz: sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo, versículo 11, o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante você perceber que todos os propósitos de Deus se estabelecem onde? É o que nós acabamos de ler, exatamente. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os desígnios, todos os propósitos de Deus estão estabelecidos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. E depois no versículo 21, ele segue dizendo: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Na igreja, que é a perfeita união com Cristo, quando Cristo é o cabeça da igreja, na igreja temos o local da manifestação da glória de Deus. Olha a importância que Deus coloca na igreja. É por isso que, meu irmão, que você precisa, e eu preciso, repensar aquilo que nós estamos fazendo, o nosso envolvimento com a igreja de Deus. E com certeza nós não estamos falando de vir ao culto aos domingos, porque nós não estamos falando de alguém religioso, mas alguém que segue a agenda do reino, no reino de Deus. E a pergunta aqui para a gente, quando o apóstolo Paulo diz que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, é como Paulo, na mente de Paulo, ele está pensando, está relacionando a cruz de Cristo com a igreja. A cruz de Cristo com a sabedoria de Deus. E a resposta está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo... Vou ler a partir do 18, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, eu e você, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.
Pastor, esse é o nosso desafio. E nós temos sido desafiados a isso. Nós temos sido chamados a isso. Se você puder vir até aqui, pastor. Nós temos sido desafiados a isso todos os dias. Nós temos conversado sobre isso muitas e muitas vezes. E eu dou graças a Deus, porque Deus tem nos dado a graça de entender essas coisas. E nós temos entendido que é pela igreja que essa multiforme sabedoria de Deus, Cristo crucificado, ele é conhecido dos principados e potestades, dos anjos, dos demônios e de toda a terra. E nós estamos aqui juntos nesse propósito. Então, como as crianças cantaram aqui, essa é a nossa oração, que a sua vida seja fortalecida no poder de Deus e que você nunca abandone a cruz de Cristo. Que esse seja o seu viver diário, como nós temos visto e experimentado. E que você a cada dia possa entender a profundidade disso e como buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus é a chave essencial para que nós possamos fazer a nossa parte e Deus fazer a parte dele. E nós somos alegres como igreja de poder fazer parte disso. Como a Martinha estava dizendo, no dia 15 de novembro, a Igreja Cristã Evangélica no Brasil comemora o Dia do Pastor. E nós temos, como igreja, um presentinho que eu pedi para a Neuzinha trazer aqui também. Mas o presente é só um pequeno agrado, né? O nosso verdadeiro presente como igreja é a nossa oração todos os dias, para que Deus realmente te revista com poder. Receba esse presente de toda a igreja, de todos vocês. E nós vamos orar e encerrar. Se você puder, ainda com as crianças aí ao lado, nós como pais, já desde pequenininho, ensinando as crianças a importância de buscar o reino de Deus. E nós vamos orar juntos com as crianças. Se você puder fechar os seus olhos, se colocar de pé, curvar suas cabeças. Pai querido, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem chamado servos fiéis, Senhor, para que o teu reino seja expandido nesta terra, Pai. Assim como o Senhor nos ordenou, eu vou para junto do meu Pai e, portanto, coisas ainda maiores vocês farão. Pai, que o pastor Fernando, Pai, ele tenha uma convicção firme, através do teu Espírito Santo, Senhor, de que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, deu Cristo à igreja e nós, como o corpo de Cristo, devemos viver debaixo da autoridade de Cristo. Senhor, nos ajuda, Senhor, a que como igreja nós sejamos fiéis, Senhor, e que nós possamos viver e buscar o teu reino em primeiro lugar, acima de todas as coisas, Pai. E nós entendemos, através daquilo que nós temos aprendido, Senhor, que todas as outras coisas, Pai, elas virão daí, Senhor. Que nós entendamos, Senhor, que a partir do momento que nós buscamos o teu reino em primeiro lugar, Pai, as nossas casas têm paz. Os nossos casamentos têm paz. Tudo, Senhor, em Ti encontra teu propósito eterno, Pai. De que o teu nome seja glorificado acima de todas as coisas, Pai, nos céus e na terra, para sempre, Pai. Pai, abençoe a vida do pastor Fernando, Pai. Que ele tenha, Pai, cada dia, Pai, o renovo das suas forças, Pai. Que o Senhor cuide, Pai, do seu coração e da sua mente, Pai. Que a paz que excede todo entendimento guarde, Senhor, coração e mente do pastor Fernando, Pai.
para que ele possa cada dia, Senhor, com alegria, Senhor, fazer a obra que o Senhor confiou às suas mãos, Pai. E cada uma dessas pessoas, Pai, nós que estamos aqui, que o Senhor confiou a ele, Pai, que nós possamos testemunhar de como o Senhor tem transformado a vida e o coração do pastor Fernando, Pai. Que ele continue, Pai, buscando teu propósito, a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E que ele possa, Senhor, acima de tudo, Pai, cada dia, carregar no teu coração, no seu coração, a mensagem de que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, Pai. E que ele entenda isso todos os dias, Pai. E nós te louvamos, Pai, porque nós temos visto na vida dele isso, Pai. Pai, obrigado, Pai, porque teu reino, Pai, nós começamos a viver aqui agora, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a alegria de conhecer a Deus e a Cristo Jesus, Pai. Que nós possamos caminhar juntos nesse propósito, Pai. Nos abençoa, Pai, como igreja, Pai. Que nós possamos sempre nos lembrar, Pai, desses teus propósitos, Pai. Nunca nos esqueçamos, Pai. E nunca, Pai, que nós nunca, Senhor, possamos, de alguma maneira, pensar que somos tua igreja de maneira individual, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, fortalece o pastor Fernando, a sua família, seu casamento. Pai, que cada dia, Pai, nós possamos caminhar juntos com ele, orando por ele, Senhor, e abençoando a vida dele em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Obrigado, irmãos, obrigado. Igreja, eu não vou me estender, que vocês estão deixando o pastor de coração muito mole. Senão eu vou começar a chorar de novo. Minha esposa avisou que hoje eu tinha de vir de gravata, eu deveria ter vindo mesmo, né? Todo mundo de gravatinha, bem bonitinho aqui, que bom. Vamos orar agradecendo esse tempo e muito mais uma vez, obrigado pela igreja. É sempre uma honra e um privilégio estar servindo aqui na Igreja Cristã Evangélica em Taubaté, sendo o pastor colocado por Deus para conduzir esse rebanho. E obrigado por aqueles que estiveram nos visitando aqui nessa noite. Ficamos muito felizes com a presença de vocês também. Vamos orar? Pai, te louvamos, ó Deus, por este culto e por esse tempo. Somos gratos ao Senhor pelo mover do Teu Espírito Santo, ó Pai, aqui em nosso meio. Pedimos agora que o Senhor nos abençoe, ó Pai, durante a semana, ó Deus, direcionando os nossos passos com sabedoria e discernimento no Teu Espírito. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até o grande dia, o dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Se alguém quiser o devocionário, ainda temos, tá?